mulheres de apoio eram mulheres e jovens que foram obrigadas a uma forma de exploração sexual pelo exército imperial japonês em nações e áreas que foram ocupadas antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Esse termo é uma tradução que significa literalmente mulheres reconfortantes e consoladoras. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, as tropas japonesas coagiram centenas de milhares de mulheres vindas da Coreia, Filipinas, Vietnã, China e outras regiões a trabalhar em bordéis onde enfrentaram exploração sexual e abusos contínuos. Tragicamente, muitas dessas mulheres perderam a vida ou recorreram ao suicídio devido aos maus tratos brutais e ao sofrimento prolongado, que era tanto físico quanto emocional. Após o término da guerra, o reconhecimento por parte do Japão sobre a difícil situação das mulheres de apoio foi escasso, carecendo de um pedido de desculpas abrangente e de uma compensação adequada, o que prejudicou a reputação do Japão na Ásia por décadas. As estimativas variam quanto ao número exato de mulheres envolvidas, com a maioria dos historiadores estabelecendo uma faixa entre 50 mil e 200 mil. No entanto, os números precisos ainda estão sujeitos a debate. A maioria dessas mulheres era originária de nações ocupadas, incluindo Coreia, China e Filipinas. Além disso, mulheres que foram forçadas a trabalhar nos locais de apoio militares também vinham de países como Birmânia, Tailândia, Indochina Francesa, Malásia, Manchukuo, Taiwan, Índias Orientais Holandesas, Timor Português, Papua Nova Guiné e outros territórios controlados pelos japoneses. Um número menor de mulheres de origem europeia também foi envolvido, principalmente na Holanda e na Austrália, com estimativas indicando até 200 a 400 mulheres holandesas, além de um número desconhecido de outras mulheres europeias. Inicialmente, esses bordéis foram estabelecidos para proporcionar aos soldados uma saída sexual, com a intenção de reduzir casos de abuso sexual durante o conflito, o que estava causando crescente ressentimento anti-japonês nas áreas ocupadas. Entretanto, apesar do objetivo declarado de reduzir a violação e a propagação de doenças venéreas, os locais de apoio aumentaram a incidência de abuso sexual e contribuíram para a disseminação dessas doenças. Muitas mulheres foram coagidas a trabalhar nesses locais e, de acordo com testemunhos, algumas jovens foram sequestradas das suas casas em regiões controladas pelo Império Japonês. Originalmente, os estabelecimentos conhecidos como casas de entretenimento foram criados para oferecer uma forma de alívio emocional para os soldados, com o objetivo de reduzir os casos de violência sexual durante os períodos de conflito que contribuíram para o crescente ressentimento em territórios ocupados. No entanto, apesar da intenção de diminuir as agressões e as doenças transmitidas sexualmente, esses locais contribuíram para um aumento desses problemas. Muitas mulheres foram pressionadas a trabalhar nessas casas. As mulheres japonesas em específico foram as primeiras a sofrer essa exploração em estabelecimentos ligados às forças armadas, sendo traficadas para o Japão, Okinawa, colônias e territórios ocupados pelo Japão, bem como para zonas de combate no exterior. Em muitos casos, intermediários locais enganaram as mulheres, prometendo empregos em fábricas ou restaurantes. Propagandas enganosas também atraíam mulheres com promessas de educação superior e oportunidades de enfermagem em postos avançados ou bases militares japonesas. No entanto, uma vez recrutadas, elas eram forçadas a trabalhar em casas de entretenimento, tanto em seus próprios países como no exterior. E é importante notar que uma porcentagem significativa dessas mulheres era menor de idade. Dado que a exploração sexual no Japão era difundida e organizada, era natural encontrar estabelecimentos de entretenimento relacionados às forças armadas japonesas. A correspondência militar interna do Exército Imperial Japonês revela que havia diversos objetivos ao facilitar esses locais: diminuir ou evitar casos de má conduta sexual por parte dos militares japoneses, com o intuito de evitar um aumento do sentimento anti-japonês, reduzir a propagação de doenças sexualmente transmissíveis entre as tropas japonesas e evitar que civis que tivessem contato com oficiais japoneses divulgassem segredos militares. As mulheres que trabalhavam nesses locais viviam em condições precárias e eram conhecidas como colaboradoras. De acordo com Yuki Tanaka, essas instalações privadas, localizadas fora do alcance dos militares, enfrentaram desafios de segurança devido à possibilidade de espiões se disfarçarem como trabalhadores desses estabelecimentos. O historiador japonês Yoshiaki Yoshimi argumenta que as forças japonesas utilizaram as colaboradoras para satisfazer soldados descontentes durante a Segunda Guerra Mundial e evitar possíveis revoltas. Ele também alega que, contrariamente à intenção de reduzir a violência sexual e as doenças venéreas, esses locais na verdade agravaram esses problemas. Esses postos específicos de entretenimento eram tão comuns que o Exército Imperial oferecia cursos de contabilidade sobre a administração de tais locais, incluindo como calcular a vida útil ou expectativa de vida atuarial dessas mulheres recrutadas.
com base em uma declaração feita pelo representante Seijuro Arahune da dieta japonesa em 1975, que alegou citar números fornecidos pelas autoridades coreanas durante as negociações do Tratado Coreia-Japão de 1965. Estima-se que até 3/4 das mulheres coreanas que foram forçadas a atuar como colaboradoras possam ter falecido durante a guerra. No entanto, a validade dessa afirmação tem sido questionada, uma vez que não parece ter sido baseado em uma investigação abrangente sobre o assunto. É importante destacar que a maioria das sobreviventes ficou infértil durante os repetidos abusos sexuais e as doenças sexualmente transmissíveis contraídas como resultado. As mulheres colaboradoras eram obrigadas a acompanharem as tropas japonesas até os campos de batalha durante a guerra no Pacífico. Muitas delas perderam a vida quando as forças aliadas assumiram o controle das áreas anteriormente dominadas pelos japoneses e destruíram os acampamentos deles. Em alguns casos, as próprias forças japonesas executaram mulheres coreanas colaboradoras que tentaram fugir durante batalhas perdidas contra as forças aliadas. Durante a última resistência das forças japonesas em 44 e 45, as colaboradoras eram frequentemente forçadas a cometer suicídio ou eram mortas. Em locais como a base naval de Truk, cerca de 70 colaboradoras foram mortas antes de um esperado ataque americano, pois a marinha japonesa confundiu o ataque dos Estados Unidos, que destruiu Truk, com o prenúncio de um desembarque americano. Durante a Batalha de Saipan, algumas colaboradoras cometeram suicídio pulando dos penhascos da ilha. Na Birmânia, casos foram registrados de colaboradoras coreanas que ingeriram pílulas de cianeto ou foram mortas por granadas quando se refugiavam. Embora durante a Batalha de Manila, quando marinheiros japoneses perderam o controle e cometeram assassinatos em massa tenha ocorrido a morte de algumas colaboradoras, não parece ter havido uma política sistemática de assassinato dessas mulheres. O governo japonês disse aos colonos japoneses em Saipan que os americanos eram demônios brancos e canibais, fazendo com que muitos preferissem o suicídio a ser capturado pelos demônios brancos. É possível que algumas colaboradoras asiáticas também tenham acreditado nessa narrativa. Os soldados britânicos na Birmânia relataram que essas colaboradoras coreanas capturadas por eles ficaram surpresas ao descobrir que não seriam comidas pelos britânicos. Ironicamente, considerando essa afirmação, houve casos de tropas japonesas famintas, isoladas em áreas remotas do Pacífico ou perdidas nas selvas da Birmânia, que recorreram ao canibalismo. De acordo com o relato de uma sobrevivente, ela foi espancada quando tentou resistir às agressões sexuais. Mulheres que não eram prostitutas antes de serem recrutadas para se tornarem colaboradoras, especialmente aquelas que foram coagidas, eram frequentemente agredidas durante os primeiros abusos sexuais, o que também era uma forma de subjugação. Uma mulher coreana chamada Kim Hak-sun, em uma entrevista em 91, descreveu como foi forçada a ingressar nas fileiras das colaboradoras em 1941. Quando eu tinha 17 anos, soldados japoneses nos pegaram, nos espancaram e nos arrastaram. Eles disseram que se nós fôssemos recrutadas, poderíamos ganhar muito dinheiro em uma fábrica têxtil. No primeiro dia, fui submetida a abusos sexuais e os abusos não pararam. Nasci como mulher, mas nunca vivi como uma mulher. Sinto-me mal perto de qualquer homem. Não apenas os homens japoneses, mas todos os homens, incluindo meu próprio marido que me resgatou do bordel. Eu tremo toda vez que vejo uma bandeira japonesa. Por que eu deveria sentir vergonha? Eu não deveria. A Kim relatou que ela foi vítima de abusos sexuais de 30 a 40 vezes por dia, todos os dias do ano, durante seu período como colaboradora. Refletindo a desumanização das colaboradoras, os registros do exército e da marinha japonesa frequentemente se referiam ao movimento de mulheres de conforto como unidade de suprimento de guerra. Essa terminologia evitava reconhecer a exploração brutal e sistemática a que essas mulheres eram submetidas. Nas Filipinas, segundo os relatos de sobreviventes como Narcisa Claveria, que enfrentou uma situação terrível de escravidão por 18 meses aos 13 anos de idade, as mulheres eram obrigadas a realizar afazeres domésticos durante o dia, incluindo cozinhar, limpar e lavar roupas. Infelizmente, à noite, elas sofreram abusos e violência sexual por parte dos soldados japoneses. Outra sobrevivente filipina, Fedência David, também compartilhou uma história semelhante de mulheres forçadas a realizar tarefas domésticas durante o dia e sujeitas a abusos sexuais à noite. Ela foi sequestrada por soldados japoneses aos 14 anos e também lembra de ter sido obrigada a lavar roupas e cozinhar para eles, enfrentando abusos terríveis à noite por um grupo de 5 a 10 soldados. Além das agressões que sofreram repetidamente, as mulheres foram forçadas a se separar das suas famílias, muitas vezes testemunhando tragédias terríveis, incluindo o assassinato dos seus entes queridos. Médicos militares e profissionais da área médica frequentemente abusavam as mulheres durante os seus exames. Um médico do exército japonês, Azo Tetsuo, testemunhou que as mulheres de conforto eram tratadas como se fossem munição feminina ou instalações públicas, ou seja, apenas objetos a serem usados e explorados. Algumas delas até foram coagidas a doar sangue para o tratamento de soldados feridos. Aproximadamente 80% das mulheres de conforto eram coreanas, que geralmente eram designadas para os escalões mais baixos, enquanto as mulheres japonesas e europeias eram destinadas aos oficiais. Por exemplo,
as mulheres holandesas que foram capturadas nas Índias Orientais Holandesas, que hoje é chamada de Indonésia, eram reservadas exclusivamente para os oficiais. Na Coreia, um país com valores confucionistas, o sexo antes do casamento era amplamente desaprovado. Como muitas das adolescentes coreanas recrutadas para o corpo de mulheres de conforto eram virgens, isso era visto como uma maneira de prevenir a disseminação de doenças venéreas que poderiam afetar gravemente os soldados e marinheiros. Em um triste episódio, 10 mulheres holandesas foram forçadas a deixar os campos de prisioneiro em Java por prisioneiros do exército imperial japonês em fevereiro de 44. Elas foram submetidas a espancamentos sistemáticos e abusos sexuais constantes dia e noite. Como vítima desse terrível incidente, Jan Hofhorn testemunhou perante um comitê na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos em 1990. Na estação de conforto, eu era frequentemente vítima de violência física e abuso sexual, ocorrendo de forma constante durante o dia e a noite. Inclusive, o médico japonês cometia atos indesejados sempre que vinha ao local para realizar exames em busca de doenças. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército e a marinha japoneses tomaram medidas para prevenir doenças sexualmente transmissíveis, fornecendo preservativos em grande quantidade de forma gratuita. Os soldados japoneses foram obrigados a utilizar os preservativos da marca Attack No. 1. Por exemplo, registros mostram que em julho de 1943, o exército distribuiu 1.000 preservativos para soldados que estavam localizados em Negrin-Sembilan e 10.000 para soldados em Perak. Infelizmente, as mulheres não tinham a capacidade de resistir ou objetar quando os soldados japoneses se recusavam a usar preservativos. As mulheres de conforto frequentemente recebiam tratamento com Salvarsan, que juntamente com os danos causados às suas áreas íntimas, resultava em altas taxas de esterilidade entre elas. À medida que a guerra avançava e ocorria a escassez de suprimentos devido ao afundamento de navios mercantes japoneses por submarinos americanos, os cuidados médicos para as mulheres de conforto diminuíam, já que os recursos médicos eram direcionados prioritariamente para as forças militares. A logística japonesa também sofria com a constante perda de navios, levando à reutilização de preservativos lavados, o que reduzia sua eficácia. As próprias mulheres de conforto e trabalhadores locais eram encarregados de lavar e reciclar os preservativos usados. Em algumas áreas, como nas Filipinas, as mulheres de conforto eram cobradas por médicos japoneses se necessitassem de tratamento médico. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma pesquisa revelou que 30% das mulheres de conforto coreanas entrevistadas tiveram filhos biológicos, enquanto 20% adotaram crianças. Durante um período de 7 anos, entre 38 e 45, estima-se que houve entre 360 mil e 410 mil mulheres submetidas a situações difíceis nos territórios ocupados pelos japoneses, com os chineses especificamente representando cerca de 200 mil delas. Devido à falta de documentação oficial, é desafiador calcular o número exato de mulheres nessas circunstâncias. Muitos registros relacionados a crimes de guerra e a responsabilidade das principais autoridades japonesas foram destruídos ou ocultados por ordens do governo japonês após o término da guerra, o que acaba tornando difícil uma compreensão completa desse período histórico. As mulheres conhecidas como mulheres de conforto continuaram sendo um tema altamente sensível no Japão ao longo do tempo. Embora o programa relacionado à guerra fosse amplamente reconhecido no país, houve muitos japoneses, especialmente nacionalistas de direita, que continuaram a negar a sua existência, especialmente se as mulheres tivessem sido obrigadas a trabalhar nas chamadas estações de apoio. As experiências dessas mulheres representam não apenas as suas próprias histórias, mas também as de muitas outras vítimas, tanto vivas quanto falecidas. O tráfico e a exploração sexual são uma grave violação dos direitos humanos e das liberdades civis. O caso das mulheres de conforto é significativo, pois ilustra um problema organizado de tráfico sexual apoiado pelo governo durante a guerra e continua a ser um problema persistente. Se você acredita que esse vídeo tenha lhe agregado historicamente, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. E caso você queira apoiar ainda mais o nosso trabalho, eu vou deixar o Pix aqui na tela. Qualquer valor é extremamente apreciado. Que Deus abençoe a todos vocês e até breve.